Domingo passado nós tivemos celebração aqui, deu vendaval, né? E aí nós ficamos no escuro. Foi uma celebração diferente, à luz de velas. Mas foi uma tempestade aí que assustou muita gente. E tem tido algumas tempestades em algumas cidades aí que tem trazido prejuízo e infelizmente algumas pessoas foram a óbito, enfim, muito assustador, né? Eu quero lembrar de um texto na Bíblia que fala de como os discípulos passaram por uma tempestade muito difícil. E é obviamente que quando a gente olha para esse texto, que você provavelmente já ouviu, eu mesmo já falei no passado sobre esse texto, a gente lembra das tempestades que nós enfrentamos, né? Às vezes algumas tempestades são um ventinho leve, que a gente dá uma balançada assim. Mas em alguns momentos da vida vem uma situação que nos abala, né? Nos gera um medo, angústia. A vida é assim. Tem momentos, quando a gente está numa casa forte e tal, a gente fica meio confiante, né? Mas dependendo, mesmo assim, a gente dá uma abalada, né? E na vida, sim, surgem coisas na nossa vida que de repente a gente fica com medo. Nós ficamos assustados, nós ficamos inquietos, angustiados. E foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia, ou o celular aí, né, o aplicativo, ou os ouvidos, se você não tem como ler com a gente, mas pelo menos é um texto curto, né? Pelo menos você poderá estar ouvindo aquilo que nós vamos estar lendo aqui da palavra. Evangelho de Jesus Cristo, conforme registrou Marcos, capítulo 4. Muito lindo esse texto, assustador, né? Mas um texto que fala tanto para mim e espero que fale para você, tá bom? Marcos 4, verso 33 ao 41, diz assim na minha versão: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Pai, te dou graças por mais uma vez abrir a tua palavra, compartilhar a tua palavra. Que o Senhor fale ao meu coração e cada um de nós aqui, Senhor, ministrando ao Espírito Santo com toda a vontade que o Senhor tem, com liberdade que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas, seja o consolo, o ânimo, a esperança, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. Que história, né? E o evangelista aqui, Marcos, ele vai contando histórias ali sobre Jesus e ele vai contar essa história aqui, que é realmente, para nós que não vivemos esse momento, a gente tenta imaginar como é que eles vivenciaram isso, né? A dificuldade dessa história, né? Dessa situação. Só que o verso 33, quando que eu li, ele indica que os seguidores de Jesus, aquela multidão que estavam vindo, eles estavam vivendo um momento intelectual ainda, vamos dizer assim, diferente, né? Enquanto algumas pessoas, Jesus sentava e explicava, elas entendiam e elas decidiam seguir, outras pessoas ficavam assim: o que ele quer dizer com isso? Ficavam assim, né? O texto vai dizer, Jesus contava as parábolas, anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. O que vocês podem entender hoje é isso? Então vai ser isso, né?
Então, e depois Jesus chegava para os discípulos e explicava, né? Porque o aprendizado nosso, o aprendizado de cada um de nós, e da mesma forma o aprendizado espiritual, né? Ele é um processo, né? E ele tem a ver com a nossa disposição e a nossa prontidão em ouvir e receber a palavra. Porque se você não quer aprender, tu não vai aprender. E assim vale para toda a vida. Se tu não quiser aprender, tu não vai aprender. Você vai ouvir, você vai ler e vai... né? Em tudo, e na vida espiritual, na vida com Deus, na palavra de Deus, não é diferente, é da mesma forma, né? Nos versos anteriores, Jesus havia contado a parábola para eles sobre o semeador que saía semeando, jogando a semente, né? E essa semente foi caindo sobre vários tipos de solos, né? Sendo que alguns solos eram pedregosos, outros eram espinhentos e outros eram uma terra boa, uma terra preparada. Ou seja, Jesus está dizendo que algumas pessoas, elas ouvem o Evangelho, gostam, gostei do que o pastor falou hoje, gostei daquilo que eu li, gostei daquele vídeo, gostei. Algumas pessoas ouvem e gostam, mas logo elas abandonam por causa das preocupações, né, por causa das dificuldades ou pelos prazeres da vida. É isso que Jesus vai contar a partir dessa parábola, né? Mas Jesus vai dizer que tem aquelas pessoas que ouvem, prestam atenção e levam a sério. Elas estão com o coração aberto. E nessas pessoas que estão com o coração aberto, o Evangelho, a palavra, tem o poder de transformar a vida das pessoas e levar elas a serem discípulos de Jesus, cheias de fé, né? Pessoas que não somente o Evangelho transforma a vida delas, mas elas querem levar o Evangelho para outras pessoas, porque eles creem que o Evangelho pode mudar a vida, a história de muitas pessoas, né? Espero que vocês e eu, nós sejamos as pessoas que ouvem, que gostam, mas que absorvem e que queremos seguir a Jesus. Saiba que aqui ainda os discípulos estavam conhecendo a Jesus. E lendo os outros relatos, seja lá de Mateus, ou de Lucas e de João, né? Nós sabemos que antes disso aqui acontecer, eles tinham testemunhado outras ações de Jesus, né? Quando Jesus fez feitos extraordinários, né? Quando Jesus curou aleijados, quando Jesus restaurou a vista aos cegos, né? De como Jesus foi manifestando a graça dele sobre a vida das pessoas. E eles já tinham vivido aquele momento quando eles tinham passado a noite sem pescar nada, e aí Jesus manda eles pescar de novo, e eles jogam a rede e eles pegam um monte de peixe grande, e trazem ali. E quando Pedro olha para aquilo que aconteceu e olha para Jesus, ele tem um entendimento de quem era Jesus, e ele disse: Senhor, afasta de mim, eu sou pecador, eu não posso andar contigo. Tu é um homem perfeito. O que tu fez aqui, ninguém faz. Eu sou pecador, afasta-se de mim. E Jesus, com muito amor e carinho por Pedro, diz assim: Pedro, eu vou fazer você um pescador de homem, eu te amo, vem pra cá, quero tu na minha equipe. Às vezes a gente se olha assim, né? Eu sou tão errado na minha vida, não sirvo para Deus, nem para a igreja, para ninguém. Jesus olha para nós e diz: não, vem fazer parte da minha equipe. Vem, eu quero você do meu lado. Né? E após isso, então, agora a gente vai ver de como eles vão enfrentar, vivenciar esse momento aterrorizante, né? Diante de uma tempestade, que eu não sei como é que eu enfrentaria isso. Eu acho que eu seria semelhante a eles ali, né? Que situação, né? Então Jesus, ele dá aquele discurso sobre o semeador, e Jesus, já cansado, falando, pregando, né, se alimentando um pouco, agora Jesus assim: olha, a gente vai para o outro lado do mar, e lá eu vou continuar a minha missão. E Jesus, cansado, entra no barco e põe a cabeça no travesseiro, porque a Bíblia vai revelar aqui a humanidade de Jesus, né? Jesus, o Filho de Deus, mas também o Jesus homem aqui, né, cansado. E nós também nos identificamos com Jesus, né? E nesse momento a tempestade veio sobre o barco, Jesus dormindo ali. O pastor Tim Keller, ele relata que esse mar da Galileia, havia aqueles morros, né? Tinha o mar, o nível do mar, né? Mas também tinha um morro de onde vinha o vento gelado. Então,
E era comum ter tempestades, né? Então os discípulos já tinham enfrentado algumas tempestades, como pescadores ali. Eles eram pescadores, eles sabiam como é que era. Só que agora veio uma tempestade que nós vimos no texto que eles ficaram apavorados. Não era uma qualquer tempestade, era a tempestade, né? Que eles pensaram, tira a água do barco e o vento, e agora nós vamos morrer. Só o que resta agora. Vão morrer. É aquela situação que a gente olha assim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E de repente a gente lê, mas tem Jesus, né? Tem Jesus. Já tentamos de tudo e tira a água do barco e faz de tudo, mas não consegue, né? Eles pensaram que iam morrer. O texto que lemos diz assim, Jesus estava na popa, lá no barco, né? Na ponta do barco, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que nós vamos morrer? Na época da pandemia, o pastor Olavo lá de Caxias, ele enviou um vídeo, né, que está no nosso canal também, numa mensagem baseada nesse texto, e eu achei interessante que ele vai chamar, a partir desse texto aqui, o que se chama de mistério de Deus. Mistério de Deus. Como explicar um Deus que estava dormindo profundamente enquanto seus discípulos estavam desesperados? Como explicar isso, né? O Deus ali no barco, eles estão desesperados, e o Deus dormindo, né? Eles estavam com medo. E segundo a percepção que eles viam da situação, eles estavam prestes a morrer. E Jesus dormindo. Os discípulos, olhando para o texto, nos parece assim que eles dão até uma bronca. Jesus, mas como assim? No desespero. Como assim? Tu vai deixar nós morrer? Não é? Eu não sei você, mas eu imagino que a maioria de nós se solidariza com os discípulos nessa hora, né? Jesus realmente... E talvez até você se identifica com eles, né? Tipo, tudo está dando errado na tua vida. Parece que a tua vida está afundando, não é? E Deus parece estar dormindo. Parece que Deus está distante, né? Parece que Deus não está sabendo do teu sofrimento. Não sei se você já se pegou pensando assim. Parece que Deus está, né? Muitas vezes a sensação que nós temos é que Deus dormiu no ponto. Ele tinha que ter agido, tinha que ter feito alguma coisa. Parece que Deus esqueceu de nós. Parece que Deus estava cochilando enquanto alguma coisa séria na minha vida, alguma coisa grave está acontecendo comigo e parece que Deus está dormindo. Você se identifica com os discípulos? Não é? Parece que sim, né? Em outras palavras, os discípulos estavam dizendo a Jesus, Jesus, se você me amasse, não nos deixaria passar por isso. Na cabeça dos discípulos, talvez eles estavam pensando isso. Jesus disse que me ama, mas se ele me amasse, não deveria deixar eu passar por isso. Né? Se você nos amasse, nós não estaríamos prontos, prestes a morrer afogado. Tu não deixaria nós passar por essa situação. Tu não deixaria eu perder o emprego. Tu não deixaria eu ter essa doença. Tu não deixaria eu ter essa dificuldade. Se tu me amasse, Deus, tu não deixaria esse problema na minha vida. Quantas vezes talvez alguns de nós possam ter pensado nisso, né? É o que os discípulos estão pensando na tempestade. Vento, raio, ondas batendo no barco e ali, noite escura, aquele negócio maluco. Muitas vezes pior, talvez, de alguma situação que você tenha enfrentado. A questão é que é impossível, queridos, nós entendermos Deus. É impossível nós entendermos completamente o agir de Deus. É impossível, Ele é Deus, né? É por isso que o pastor Olavo vai dizer que esse é um mistério de Deus para nós, né? Nós não podemos entender Deus por completo, que Ele deixaria de ser Deus. Nós nos tornaríamos Deus maior que Ele, porque Ele estaria à nossa mercê, né? E da mesma maneira que Deus é um mistério para nós, o sofrimento que Deus permite na nossa vida também é um mistério, não é assim? É um mistério. Por que Deus está deixando de sofrer isso? Quantos porquê a gente de repente faz, né? Mas nós podemos ter duas certezas, né? Olhando para a Bíblia. A primeira é que Deus nos ama.
É uma certeza que você deveria ter. Deus me ama. Eu estou passando por essa situação, estou enfrentando essa luta, mas eu tenho que lembrar que Deus me ama. Né? E a segunda certeza que nós temos que ter é que Deus tem um propósito. Mesmo que eu não entenda, Deus, o mesmo sofrimento, há um propósito. Assim como o sofrimento de Jesus teve um propósito. Assim como essa situação deles teve um propósito. Que nós não entendemos, não é? Nós não compreendemos. Mas há um propósito. Né? O fato é que mesmo que nós não entendamos as razões de Deus, não significa que Deus não tenha a razão dele. Ele tem a razão dele. Nós não entendemos qual é a razão de Deus em permitir isso, em fazer isso. Mas ele tem a razão dele. Muito acima de nós. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos pensamentos. Mesmo nós não entendendo, não significa que Deus deixou de nos amar. Mesmo nós não entendendo aquela tempestade na vida, não significa que Deus nos abandonou, deixou de nos amar. Nós 2 dias nós ficamos com hóspedes lá em casa de 2 gatos, né? Tinha a nossa filha, a gatinha aqui, mas o genro, o gato, mas eles têm um gato e uma gata, literalmente, né? Eles têm 2 gatinhos, né? E eles levam o gatinho para a veterinária com todo o amor que eles têm, não é? Vocês levam por amor. E os gatinhos vão naquela caixinha bravos, miando, o que tá fazendo? Chega lá no veterinário, assim, cirurgia, não é? E faz isso, faz aquilo, com todo o amor pelos gatos. Toda a demonstração de amor, de preocupação pelos gatos, mas não é o que os gatos gostam. Eu sei que os gatos deles gostam, é de sachê de atum, é de ração não sei do que, é o que o gato gosta, né? Mas as 2 coisas são manifestação de amor deles, tanto das coisas boas, mas também cuidar da saúde deles, da vida deles. É assim que funciona. A vida espiritual não é muito diferente, porque a percepção de quem ama e de quem é amado é diferente a percepção. É diferente. Quem ama tem uma percepção de amar. E quem recebe o amor tem uma outra percepção de amor. Então, assim, às vezes nós temos dificuldade de entender o amor de Deus por nós nessas circunstâncias, né? Porém, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo está dizendo, mesmo que tu seja um cara que comete erro, um cara que falha, um cara que às vezes não quer saber de Deus, Deus mostrou que te ama ao Jesus morrer na cruz por você. Esse é o amor de Deus. Então não duvide do amor de Deus. Ele já deu prova do quanto Ele te ama. Deus já mostrou quanto Ele te ama. Verso 39 diz que Ele, Jesus, né, se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. O pastor Tim Keller, já falecido, ele expõe que quando Jesus despertou, né, Jesus estava dormindo, lembra, né? E eles vão lá acordar Jesus, dizendo, tu não se importa disso. Quando Jesus despertou, os discípulos, né, 2 coisas incríveis aconteceram. A primeira delas foram as próprias palavras que Jesus usou, né? Palavras simples em relação à tempestade, né? Jesus não fez uma cena, levantou, arregaçou as mangas e, né, ergueu as mãos e agora com uma varinha de condão, agora vou dizer, agora pare. Não, Jesus não fez isso, né? Jesus também não disse palavras mágicas. Jesus simplesmente disse, cala-te, aquieta-te. É como se diz para um animal ali que está, né? Ou para uma criança que está birrenta, vai lá, o pai diz, quieto, fica quieto. E a criança submissa, nem todas são, né? Mas a criança submissa vai lá, fica quieta. Assim foi Jesus com o mar, disse para aquele mar como para uma criança, fica quieto. E o mar se aquietou. Isso é inacreditável, né? Que o vendaval obedeceu, né? E fez-se grande calmaria. Quando Jesus disse, cala-te, aquieta-te, não só os ventos pararam, mas também as águas. Gente, quando tu pega um balde de água e tu balança, leva um tempo para a água ficar totalmente parada, não é assim? Agora tu pensa o mar lá, blum, as ondas. E Jesus disse, quieto, acalme-se.
ficou uma coisa parada. Incrível, né? Sensacional, né? O que Jesus fez. Então, Jesus usou o seu poder, a sua palavra ali diante daquela situação, né? Havia um consenso na antiguidade que o fato de que o mar, e ainda né? Eu imagino que você também pensa nisso, o mar tem uma força incontrolável. Tem uma força incontrolável, a não ser que tenha um poder superior a ele. Para controlar o mar é só um poder superior a ele, de Deus. Só o poder de Deus, né? E o Tim Keller vai contar uma história dizendo sobre um rei dinamarquês do século XI, chamado Canuto, nunca tinha ouvido falar. Ele conta que os aduladores do rei, aqueles que iam no palácio, aduladores do rei, bajulando o rei, né, excessivamente, e o rei ficou incomodado com aquilo. E aí o rei diz assim: por acaso eu sou divino? Vocês acham que eu sou um Deus? Né? E aí ele pegou aqueles homens lá do palácio e levou eles perto do mar e foi passando pelo mar e dizia para o mar: aquieta-te! Mas continuava tudo igual, né? Não parava, o mar continuava igual. E ele foi indo e dizendo: aquieta-te, até que ele falou para eles: somente Deus pode parar o mar. Eu não posso. Eu não sou Deus. Ele disse para aquelas pessoas, né? Porém, Jesus é capaz, né, de exercer o poder que pertence somente a Deus. Ele é Deus que tem o poder de fazer isso. Né? Lembre-se que Jesus não invocou uma autoridade. Em nome de fulano eu quero. Nós temos que invocar, né? Jesus não invocou uma autoridade, ele era a autoridade sobre o mar, sobre o vento. Ele não invocou uma autoridade, ele não invocou uma magia, né? Nas lendas antigas, quando a pessoa ia operar alguma coisa, ela invocava um nome, sempre o nome de alguém. O nome de fulano, eu digo. Jesus simplesmente voltou-se para o vendaval e disse: aquieta-se. E se aquietou. Esse é Jesus, porque ele é Deus, né? Então Jesus, ele demonstra que ele não é apenas alguém que tem poder, mas que ele é o poder em si. Ele é o poder. E qualquer pessoa neste mundo que tem o poder é dado por Deus. Porque ele é o poder. Detém todo o poder. É dele, né? Verso 40 diz assim: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? A pergunta que Jesus fez a eles traz, né, o seguinte pensamento: vocês deveriam saber que eu permito sim. Para as pessoas que eu amo, eu permito assim que elas atravessem tempestades. Eu permito. Vocês deveriam saber. Mas não entrem em pânico, porque vocês estão enfrentando uma tempestade. Vocês já deveriam saber, né? Eles tinham um certo motivo para entrar em pânico naquele contexto, naquela situação, né? Daquela tempestade. Mas agora, depois que Jesus acalmou a tempestade, o texto vai dizer que eles ficaram mais com medo ainda, atemorizados, depois que tudo ficou calmo. Eles ficaram atemorizados. Marcos escreve no verso 41, eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu achei muito legal o que o pastor Tim Keller vai dizer, que por que eles ficaram mais apavorados com a calmaria do que com a tempestade? Né? Por que eles ficaram mais apavorados? Né? E ele vai dizer, na percepção dele, que porque Jesus era alguém que não se podia controlar. Assim como a tempestade. Tu não consegue controlar a tempestade. Tu não consegue controlar Deus. A gente quer ter o controle sobre Deus, não é? E os discípulos olharam para Jesus: quem é esse? Se ele tem poder sobre a tempestade, como é que é esse negócio? Como é que eu lido com esse homem? Né? Porque Jesus é Deus e ele está se revelando a eles, né? Porque Jesus tinha o poder e ninguém poderia controlar Jesus, né? Mais poder do que os discípulos tinham noção até então nas suas vidas. Porém, há uma diferença aqui entre o poder da tempestade e o poder de Jesus, porque a tempestade não te ama. Ao contrário de Jesus, ele é mais poderoso que a tempestade não te ama. A tempestade, o vento forte, ele traz destruição na nossa vida, não é? Quando a gente enfrenta uma tempestade na vida,
Mas agora há um poder de Deus, poder de alguém que te ama e que pode nos ajudar a superar todas as tempestades que nós venhamos a ter na nossa vida. Então, Jesus está fora do nosso controle. Nós gostaríamos de mandar em Deus. Nós gostaríamos de dizer para Deus, faz isso, faz aquilo, né? E a gente faz pela oração, a gente suplica a Deus, né? Mas Ele que tem o controle sobre nós e não o inverso. Ele que tem o controle do mundo e não nós. Ele que tem esse controle da situação e nós não temos. Então, nos resta entregar as nossas vidas a Jesus, né? Entregar as nossas vidas a Jesus. Porque Jesus tem um poder ilimitado, não há poder para limite para o poder de Jesus. Assim como a sua sabedoria e o seu amor para nós. É infinito o amor que Ele tem por você. Você pisa na bola, você erra. Não que você tem que ficar repetindo os erros, mas se você cair, Jesus te perdoa e te levanta. Porque o amor dele é ilimitado. Né? Se os discípulos tivessem realmente compreendido que Jesus os amava e que Ele era poderoso e tanto quanto Ele os amava, eles não deviam ter medo. Eu sei que Ele me ama e se Ele está permitindo isso na minha vida, eu vou confiar. Parece simples, né? Mas deveríamos ter essa maturidade, essa compreensão, dessa certeza. Eu sei que Deus me ama. Primeira ponto, né? Ter essa certeza, essa convicção. Surge uma situação, bom, se estou enfrentando isso, tem por base o amor de Deus, as razões de Deus, que eu não entendo as razões de Deus, mas eu confio nesse Deus porque Ele me ama. Glória a Deus por isso. Que você possa ter essa certeza, né? De que tudo que acontece com a gente, que vem de Deus, com a permissão de Deus, as lutas que enfrentamos, Deus nunca deixou de nos amar. Ele está conosco. E Ele pergunta a mim e a você, tu não tem fé? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos estavam no início da caminhada deles ainda com Jesus, mas Jesus faz a palavra naquele momento de terrível ali, vocês, por que estão com medo? Vocês não têm fé? Talvez para mim, que já tenho 30 anos de caminhada com Cristo, de repente vem uma situação e Jesus vem me perguntar, você ainda tem medo? Você ainda não confia no meu amor? Você não tem fé? Né? Vocês não têm fé. Poderíamos traduzir essa parte onde Jesus diria, onde está a vossa fé? Porque eu imagino que cada um de vocês aqui tem fé. Alguns se pudéssemos medir, uns têm mais fé, outros têm menos fé, né? Mas somos pessoas de fé, não é? Creio que todos aqui são pessoas que têm fé. Porém, não é o tamanho da tua fé que importa, mas em quem está a tua fé? No que está a tua fé? Tu pode ser uma pessoa cheia de fé, mas está tendo fé na pessoa errada. Ou no ensino religioso errado. Então, cheio de fé, quando a gente olha para a Bíblia, o apóstolo Paulo era um homem de fé, religioso, e estava errado. Então, a tua fé pode ser pequena, mas se estiver no alvo certo, no objeto certo, em Jesus, tu tem uma grande fé já. Porque você está com a fé na pessoa certa. Amém? Em nome de Jesus. Por outro lado, se você não tem fé, você diz, mas eu não tenho fé. E talvez você é uma pessoa que diz, mas eu gostaria de ter fé. E eu quero te encorajar a ir para Jesus e dizer, Jesus, ajuda-me a ter fé. Porque a Bíblia vai dizer que quem dá a fé para nós é Deus. Então nós temos que pedir a Ele, né? Me dá essa fé, né? Me concede essa fé. Talvez você é uma pessoa que se esforça, faz reflexão e faz meditação e vem aqui, espera que a pregação do pastor vai tocar no meu coração e eu vou ter fé. Quem dá fé é Jesus, você tem que falar com Ele. Eu não posso dar fé para vocês. Eu posso explicar a palavra de Deus e encorajar vocês a buscar Jesus. Ele que dá a fé, Ele que vai te dar as forças para você. Não é por teu esforço, é uma simples oração de dizer, Senhor, me dá a fé. Ele é a fonte da fé. Então conceda-me a fé. Jesus quer que tu olhes para Ele, o que Ele já fez por você.
Ele já morreu na cruz por você, né? Ele já ofereceu perdão para você. Ele já ofereceu vida eterna para você. Então, se ele já deu as coisas mais importantes da vida, que é a salvação, ele não vai te abandonar no meio das tempestades. Ele fez o principal, morreu na cruz. O mais difícil ele fez, levou uma multidão de pecados que podemos comparar com uma tempestade que ele enfrentou. Se ele enfrentou uma grande tempestade, ele vai nos ajudar nas tempestades que nós temos. E algumas nós temos que atravessar. Mas ele está conosco. E não podemos ter medo. E mesmo se tivermos medo, nós precisamos lembrar: Jesus me ama. E eu vou vencer essa tempestade. Jesus suportou a morte na cruz por amor a você, para te salvar. Ele não vai te abandonar nas tuas tempestades da vida. E eu penso que jamais eu e você deveríamos dizer: Senhor, tu não te importas com o que eu estou passando? Senhor, tu não te importas? Senhor, se me amasse, não deixaria eu passar por isso. Não, a Bíblia mostra que Ele se importa com você. Mesmo que tu tenha que passar por águas profundas, né? Por rios de angústia, Ele está com você. E um dia Ele vai voltar e acalmará todas as tempestades da nossa vida, todos os nossos medos. Ele vai acabar com tudo. Ele terá descanso, calmaria na nossa vida. Ainda não é aqui. Chegará o dia. Mas aqui Ele está conosco para nos ajudar a enfrentar todas as tempestades. Quero citar o último versículo, chegando ao final aqui. Verso 41 diz ali, quando essa narrativa de Marcos termina no verso 41, dizendo que eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O pastor Hernando Dias Lopes, muito conhecido, né? E eu quero ler uma parte de um discurso que ele fez, e ele diz assim que os discípulos, eles estavam no barco. Tente imaginar ali, os discípulos estavam no barco, e o barco já meio cheio de água, e eles tirando água, todos molhados, encharcados, cansados, né? E agora eles estavam com medo da morte, mas quando Jesus acalma a tempestade, eles agora já não estão mais com medo da morte, mas podemos dizer que eles estão numa admiração com a grandeza de Jesus, e eles dizem: quem é esse que está aqui com a gente? Quem é esse que está comigo aqui? Admirados, assombrados de quem estava ali com eles, de que até o vento e o mar lhe obedecem, dê uma ordem, obedece. Tudo sobre o comando de Jesus. E o pastor Hernandes vai dizer, e nós poderíamos responder essa pergunta: quem é este? Né? Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é aquele de quem os profetas falaram, para quem os patriarcas apontaram. Este é aquele que é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue colocado no bater das portas libertou o povo de Israel da morte. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Ele é o nosso verdadeiro descanso. Tudo era sombra, Ele é a realidade. Quem é este? Este é aquele que nasceu de mulher, nasceu sobre a lei para ser o nosso Redentor, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Este é o autor da vida, este é o Criador do mundo, este é o pão da vida, é a luz do mundo, este é a porta da salvação, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho, a verdade e a vida. Quem é este? Esse é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Esse é aquele que por amor de nós não levou em conta a vergonha da cruz,
pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é aquele que aqui andou por todo lado no poder do Espírito, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados e os mortos ressurgirão. Quem é este? Este é a pedra fundamental da igreja, é o edificador da igreja, esse é o protetor da igreja. Este é o nosso Salvador. Este é o Messias, o desejado de todas as nações. Este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores. Quem é este? Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é aquele que levou sobre o seu corpo no madeiro nossos pecados. Aquele que foi cuspido, aquele que estendeu seus braços na cruz e transformou aquele palco de horror num palco de glória de Deus, instrumento da nossa redenção. Quem é este? Este é aquele que foi sepultado, mas aquele que arrancou, surgiu das entranhas da morte, destruiu o aguilhão da morte e ressuscitou gloriosamente, poderosamente e por fim vitoriosamente. Quem é este, né? Aquele que voltou para o céu, que está sentado no trono, o nosso grande advogado, o nosso grande sacerdote, aquele que reina sobre as nações. Quem é este? Este é aquele que derrama o Espírito Santo sobre a igreja, que cuida da igreja. Este é aquele que vai voltar para buscar a sua noiva pessoalmente, visivelmente, audivelmente e vitoriosamente. Quem é este? Esse é o nosso amoroso Redentor, a razão da nossa vida e da nossa esperança. A Ele a honra, a glória, a Ele o louvor, agora e pelos séculos dos séculos. Aleluia, amém, glória a Deus. Vamos adorar a este, vamos adorar. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi sair